Ainda a notícia que vem de Brasília. Em entrevista ao Bastidores CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também disse que defende o reajuste do faturamento dos microempreendedores individuais, os MEIs, e afirmou que levou uma proposta sobre o tema para o presidente Lula. Está se fazendo um estudo porque existe o impacto fiscal quando se atualiza esse valor para que o governo possa dizer aquilo que é suportável. Nós vamos voltar a conversar nos próximos dias, ainda não tem um valor estabelecido, mas eu pessoalmente irei defender que esse valor seja reajustado. Esse é um anseio da Câmara dos Deputados, vários parlamentares estão trabalhando nessa pauta. Eu já venho sendo cobrado para que esse projeto seja votado há muito tempo. Nós não podemos votar tudo que a gente quer na hora que a gente quer, a gente tem que construir aquela agenda que é possível. Nós sabemos que tem um impacto fiscal, por isso a conversa com o governo para que aquilo que a Câmara venha a aprovar seja verdadeiramente aquilo que pode ser suportado pelas nossas contas públicas. Para falar sobre o que essa mudança no MEI implicaria de fato para a economia, eu estou andando para encontrar com a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, aqui no nosso estúdio. Lucinda, boa noite. A gente consegue ter um impacto se esse projeto realmente avançar? Pode ter na nossa economia? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Esse projeto realmente mexe num teto de adequação do MEI que está congelado há 8 anos, desde 2018. Hoje ele é de R$ 81 mil e existe uma intenção, embora hoje a gente não tenha essa informação confirmada, mas de que esse teto seria elevado para R$ 130 mil anuais. Então, seria o faturamento anual que permitiria que o empreendedor se enquadrasse ali para fazer o recolhimento dos impostos via Simples. A questão é que, ao longo desses 8 anos, a inflação subiu mais ou menos 50%. Então, tem uma discussão a ser feita a respeito disso, não há dúvida nenhuma. Só que esse debate, Márcio, está acontecendo desde 2021. E, de repente, em ano eleitoral, então, os deputados o Congresso resolveu olhar para isso com muita pressa, com muita velocidade. É isso que chama a atenção. Bom, o que se estima hoje é que, se realmente esse teto for corrigido para R$ 130 mil, o custo adicional, o custo tributário, seria de aproximadamente 5,3 bilhões de reais em 2026 e de quase 6 bilhões no ano que vem. E a estimativa é que hoje o MEI custe algo como 11 bilhões de reais. Então, a gente está falando aí, obviamente, de um aumento de custo fiscal de cerca de 50%. Que é bastante, no momento em que, inclusive, a gente está vendo o governo congelar gastos. Então, a gente viu na semana passada o governo anunciar que precisou fazer um bloqueio de gastos obrigatórios para conseguir cumprir a sua meta fiscal. E aí a gente está discutindo aqui aumentar de forma expressiva aí, esse teto, que levaria, então, a um gasto adicional aí bastante relevante. Então, Márcio, claro que existe uma necessidade de fazer uma adaptação, inclusive existe uma tese de que, ao se ampliar esse tamanho, esse limite, você traria mais pessoas para a formalidade. Então, isso aumentaria a arrecadação, mas isso não é um efeito de curto prazo. E não é algo para se contabilizar ali em 3 meses, enfim, a gente está falando aqui do calendário eleitoral. Então, o ponto central é que, de novo, a gente está vendo uma tentativa de corrigir uma distorção que é inegável, mas de forma apressada e provavelmente respondendo aí a outros interesses que não exatamente ao do empreendedor. Mais uma crítica feita a projetos que correm em ano eleitoral. Mas, em tese, não tem que ter data certa para correr projeto, né? Ele tem que acontecer na necessidade daquele projeto, na necessidade daquela situação. Exato. O ponto é que, de novo, a gente tem essa discussão colocada já há bastante tempo. E, obviamente, que ela é uma necessidade. O ponto, Márcio, é que a gente está num período muito crítico do ponto de vista fiscal, por conta de várias subvenções que o governo já adotou para conter os efeitos do petróleo sobre a economia. Então, parece até, de certa forma, contraditório o governo querer mexer nesse assunto, que é relevante, que precisa ser encaminhado, mas neste momento em que o custo fiscal já está bastante elevado por conta de todas as questões aí para combater a crise do petróleo.